pela TV Assembleia. Senhores deputados, nós temos aqui processos para distribuição para relatores. E os distribuições são esses aqui, né? Nós vamos já distribuir dentre os parlamentares presentes aqui. Processo número 2022-010832, deputado Paulo César Martins, que institui política de combate e prevenção ao câncer de ovário e dá outras providências. Designamos para o deputado Jamil Calife para relatar. Processo número 2023-000153, de autoria do excelentíssimo deputado Virmônio Cruvinel, que institui política estadual de acompanhamento pré-natal e pós-parto no caso de gestante e no transtorno do espectro autista, TEA, e dá outras providências. Designamos o deputado José Machado para ser o relator. Processo 2023-000233, de autoria da ilustre deputada Vivian Naves, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. Nós designamos a ilustre deputada Rosângela Rezende como relatora. Processo 2022-002156, de autoria do ilustre deputado Lucas Calil, que institui os Centros de Terapia Familiar e ou Conjunta para tratamento de doenças psicossomáticas de mães e filhos na rede pública estadual de saúde. Designamos o deputado Jamil Calife para relatar. Processo 2023-000175, de autoria do ilustre deputado Dr. Jorge Moraes, que dispõe sobre a realização do exame para diagnóstico do pé torto congênito em recém-nascidos nos locais que especifica. Designamos o ilustre deputado José Machado para ser o relator. Processo 2023-000303, de autoria do ilustre deputado Lucas do Vale, que institui a política estadual de modernização no sistema público de saúde. Designamos a ilustre deputada Rosângela Rezende como relatora. Eram esses os processos a serem designados para a relatoria. Seguimos para os processos de votação encaminhados a essa comissão. Caso algum dos deputados tenha alguma manifestação, a qualquer momento pode nos solicitar a palavra. Processo legislativo número 2022-010451, deputado Hamilton Filho, que institui o mês Maio Azul de conscientização da síndrome da fadiga crônica ou encefalomielite miálgica. O processo foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi relatado pelo deputado Amaury Ribeiro e o seu relatório foi para adotar substitutivo supracitado e, assim, pela constitucionalidade e juridicidade. Com o relatório favorável, o processo foi designado aqui na comissão para o ilustre deputado... Quem foi o deputado que relatou? Deputado Zé Machado. E o deputado Zé Machado relatou que não vislumbra qualquer óbice jurídico e manifesta também pela aprovação. Está em votação o processo que acaba de ser lido. Os senhores deputados que sejam favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 2022-000916, de autoria do ilustre deputado delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no Estado de Goiás. O processo foi encaminhado para a deputada Adriana Corse na Comissão de Constituição e Redação. O relatório dela foi por adoção de substitutivo e pela aprovação. O processo na Comissão de Saúde foi designado para o deputado Jefferson Rodrigues relatar ainda na legislatura passada e, posteriormente, na atual gestão, designado ao deputado Mauro Ruben como relator. O relatório do deputado foi pela aprovação. O processo está em votação. Senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Seja bem-vindo, deputado Cristiano Galindo, também participando com a gente de forma remota. Aqui, substituindo o deputado Jorge Moraes. Processo número 2021-004513, de autoria do ilustre deputado Virmondes Cruvinel. Projeto dispõe sobre a instituição da política pública de telemedicina para mulheres gestantes no âmbito do Estado de Goiás no período da pandemia do Covid-19. O processo foi destinado para o deputado Charles Bento ser o relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o relatório do deputado Charles Bento foi pela aprovação. Posteriormente, na Comissão de Saúde, o relatório foi designado para o deputado Mauro Rubem, e o parecer do deputado foi também pela aprovação. Está em votação o processo que acaba de ser lido. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 2023-000-121, de autoria desse deputado que vos fala, Gustavo Seba, institui o Programa Estadual de Atendimento Médico nas creches e berçários do Estado de Goiás. Processo foi para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao deputado José Machado, para relatar. O deputado José Machado adotou substitutivo e pela aprovação do mesmo. Processo, deputado Jorge, seja bem-vindo. Acabamos de, inclusive, agora há pouco, votar um projeto de Vossa Excelência, deputado. O processo na Comissão de Saúde também foi para o deputado José Machado para relatar e também foi pela aprovação. Está em votação o processo que acaba de ser lido. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A presença do deputado Jorge Moraes, deputado Alessandro Moreira aqui também, seja bem-vindo. Aprovado o processo. Senhores deputados, eram esses os processos para serem votados, para serem relatados. O deputado Jorge Moraes conseguiu marcar presença. O senhor quer fazer uso da palavra, deputado? Palavra concedida ao deputado Jorge, doutor Jorge Moraes, grande profissional médico, colega nosso aqui da comissão. Com certeza engrandece muito essa comissão aqui nos debates referentes à saúde pública e privada do nosso Estado. Agradeço muito, presidente Gustavo. Quero colocar à disposição, e tem muitas pautas com relação à questão da saúde que nós queremos estar discutindo. Eu acho que o melhor caminho é de a gente poder estar semeando a prevenção, semeando a consciência. Nós já fizemos alguns projetos vinculados com a saúde. Eu queria aqui aproveitar esse momento para poder citar alguns deles. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, é a educação, é a conscientização. E nós fizemos, entre alguns projetos, um projeto com relação à questão do ácido fólico, ou seja, o uso do ácido fólico nas mulheres férteis e também na gestação na fase inicial. Hoje, o que corre no meio mundial hoje, no mundo globalizado, é o famoso ChatGPT, não é isso? E eu, curiosamente, fui lá no ChatGPT e coloquei lá malformação fetal e ácido fólico. E veio a resposta, queria que vocês fizessem isso. E veio lá uma comprovação de que até 70% das malformações de anencefalia e espinha bífida, que são reduzidos nos estudos norte-americanos somente com o uso do ácido fólico 3 meses antes da gravidez e durante os primeiros 28 dias. Geralmente, infelizmente, a mulher grávida fica sabendo da sua gravidez, já passou esse período, então a necessidade do uso do ácido fólico em toda mulher fértil, principalmente também as adolescentes. Daí a importância de nós criarmos essa conscientização através de uma semana de conscientização do uso do ácido fólico e também nos locais públicos, a fixação de cartazes
né, para que nós possamos ir buscar, né, através do conhecimento, semeando consciência, né, podermos aí, né, salvar vidas, né, que isso é muito importante. Tem outros projetos também, e, em momentos oportunos, nós queremos aí, né, através, né, dessa presidência aqui, dessa comissão, fazermos esse trabalho. Né, inclusive, sugerir, presidente, que nós pudéssemos, né, fazer, né, e criarmos aqui uma escola de conscientização com vídeos curtos, através da TV Assembleia, para que nós possamos levar essa conscientização, esse conhecimento, né, para, né, a nossa comunidade de Goiás. Queria aqui agradecer também ao nosso deputado Alessandro Moreira e a nossa deputada, né, Rosângela, né, que todos, né, participando aí da nossa Comissão da Saúde. Um grande abraço a todos e obrigado, meu presidente. Olha, deputado Jorge, nós que agradecemos a sua participação, contribuição e tema extremamente importante que o senhor traz aqui. O senhor, inclusive, como ginecologista obstetra, carrega aí alguns milhares de partos já nas costas, tem uma ampla experiência médica e política, com certeza engrandece muito esse debate. Essa questão do ácido fólico ela é extremamente importante, digo porque, inclusive, minha esposa teve uma gestação gemelar monocoriônica diamniótica que desenvolveu uma STT. Nós precisamos ir para São Paulo à época para poder fazer a fetoscopia laser. Um procedimento para quando um dos fetos recebe mais sangue. Ela fez também o uso do ácido fólico, e foi uma das discussões que nós tivemos, inclusive, com grandes profissionais do ramo, que operam, inclusive, espinha bífida, essas malformações ainda intrauterina, né, que é uma coisa extremamente, inclusive, nova ainda, né, do ponto de vista médico, tem sido abordado essa questão da importância do ácido fólico. Eu acho que a Comissão de Saúde, com certeza, é o melhor local para a gente promover esse debate através de audiências públicas, para que a gente possa avançar em leis, né, na legislação, para garantir essa informação para as gestantes e garantir também acesso a essa medicação de forma preventiva, né, para essas potenciais gestantes que estejam programadas, evidentemente que não é sempre que isso acontece, mas a comissão é um local extremamente adequado para isso e está à disposição de Vossa Excelência para qualquer audiência, para que a gente possa promover o debate e, principalmente, para que a gente possa avançar na legislação para garantir esse direito e trabalhar com a prevenção, é tão mais importante do que o tratamento, né, na saúde pública. Né. Dar as boas-vindas à deputada Zeli aqui também junto com a gente, a deputada Rosângela. E, deputado, gostaria de complementar, deputado? Eu queria agradecer, cumprimentar aqui, tem a nossa grande deputada Zeli, né, de Valparaíso, uma referência para nós com esse trabalho, e complementar, presidente, que, né, sem dúvida, né, através, né, da aquisição desse conhecimento, dessa prevenção, que é o melhor caminho. Né. Estive conversando, né, com colegas médicos, profissionais médicos, né, e existem muitas ideias que, a custo, né, praticamente zero, só de conhecimento, de prevenção, né, de exames baratos, né, nós tivemos a oportunidade também de entrar com outro projeto e eu fiquei impressionado. Hoje, né, nós estamos falando aqui de gravidez de alto risco, né, porque, né, e eu pergunto, muitas das vezes, qual que é o preço de uma vida? Né? E se essa vida fosse um filho seu ou um neto seu? Eu falo que, sem dúvida, para todos nós, né, não tem preço. Eu passei isso na pele. Não tem preço. Né? Não. E uma simples prevenção, né, um simples medicamento, né, ou uma simples alimentação adequada, né, nós estamos vivendo num mundo hoje onde a restrição alimentar se tornou prática, uma alimentação inadequada. Né, ou seja, o ácido fólico ele pode ser encontrado em folhas verdes, né, ou seja, e é essencial, né, hoje, né, que nós possamos dar às pessoas esse conhecimento, porque eu tenho acompanhado, nesses últimos 25 anos, já fiz mais de 1 milhão, né, de atendimentos. Já tive algumas vezes a oportunidade, né, de fazer diagnósticos, né, de anencefalia. Né, e é uma patologia onde a criança, né, o seu cérebro ele é exposto ao líquido amniótico, ele é destruído pelo líquido amniótico, ou seja, é uma patologia, né, que é incompatível com a vida, e quando você faz aquele exame, né, e que você tem que dar aquela notícia, para mim saber que de cada 10 crianças que têm essa patologia, 7 poderiam ter sido salvas simplesmente com o uso de uma vitamina, né, no período, né, da sua idade fértil, no período pré-natal, no inicial, né, isso nos leva à responsabilidade como homens públicos de poder vir aqui, né, plantar, continuar o tempo, e sem dúvida fazer a diferença. Mais um exemplo de um projeto que eu estou à procura de projeto discutindo, porque
a nossa missão, sem dúvida, de cuidar das pessoas, né, deputada Rosângela, deputada Zeli, né, nos traz que nós possamos estar à busca de conhecimentos, né, e até como médico, que lido muito, faço muita ultrassonografia, né, estive conversando com o doutor Valdemar Naves do Amaral, né, na busca de projetos inovadores, né, e ele, né, me falou assim, doutor, né, você sabe que hoje, através de uma simples ultrassonografia endovaginal, né, onde você mede o canal, né, cervical da gestante, né, você pode fazer 90% de diagnóstico que aquela gestante tem uma possibilidade de ter um parto prematuro, 90%. Ou seja, nós estávamos falando há pouco aqui daqueles casos de malformação, de um feto já com um problema sério e muitas das vezes inviável, um feto inviável. Agora, você imagina uma mãe, né, perder, né, um filho saudável simplesmente pela falta de um diagnóstico que pode ser evitado com um simples exame de ultrassonografia, medindo ali um perímetro. Esse é outro e que tem um procedimento também, né? Tem um procedimento barato para resolver. Né, curto, e que pode ser feito uma cerclagem. Eu vou traduzir aqui o termo cerclagem, para quem não conhece. Cerclagem é quando você vai no colo, e hoje não tem aquela data, até pode fazer até 14 semanas. Não, hoje não existe isso mais. Você pode fazer até por via abdominal, pode fazer até com 20 semanas, 22, 26. Você vai lá, dá um ponto, e essa gravidez chega a termo, e você, né, ter a oportunidade, através de medidas simples como essas que nós estamos propondo, né, de ter resultados eficazes e de poder, né, sem dúvida, através desse conhecimento, dessa prevenção, salvar vidas. Daí a importância, né, dessa comissão também, presidente, né, indiferente de ideologia política, de nós podermos, né, marcarmos e fazermos, né, Zeli, contar com o seu apoio, que é tão querido do nosso querido governador Ronaldo Caiado, Rosângela, né, nosso deputado, né, de podermos ir lá e mostrar, muitas das vezes, a importância de projetos como esse, né, que muitas das vezes são vetados, né, sem uma discussão ampla, né, ou seja, numa canetada só, né, e isso, né, sem dúvida, impede que nós possamos, aqui nessa casa, fazermos um trabalho sério, né, um trabalho voltado pela melhoria e pela qualidade de vida das pessoas, de forma consciente. E também aqui quero mais uma vez reforçar, né, a minha ideia, né, de a gente poder, né, através do conhecimento, criar uma escola, né, aqui nessa casa, né, de leis, uma escola através do YouTube, do canal da TV Alegre, criar um programa, né, de conscientização. Eu falo que, nesse nosso mundo de Deus, sem dúvida, não existe lei maior do que a lei da semeadura. E nós temos que semear consciência. E esse seria um bom nome para o nosso projeto, né, de um programa de televisão, onde todos nós podemos ali levar mensagens, né, ideias como essa, para que isso, né, muitas das vezes, uma paciente que tem condição de fazer um exame desse, uma ultrassonografia simples, um exame inócuo, ela tem até condição financeira, mas não faz por quê? Pela falta de conhecimento. Então, o canal, né, o caminho é dar a ela a oportunidade através do conhecimento, para que depois, lá na frente, né, ela não tenha, né, sobre si o peso de não ter realizado isso pela falta de conhecimento. Então, essas minhas palavras, desculpe me exceder, né, mas eu fiz questão de sair correndo do meu gabinete, deixá-lo cheio, para poder vir aqui trazer essa mensagem de esperança e de alegria de ter a oportunidade, né, de estar aqui nessa casa, né, depois de mais de 20 anos, né, com a missão de poder, junto com meus amigos, companheiros, né, que eu admiro muito, meus deputados, que eu orgulho muito. Eu falo que muitas das vezes nós ficamos aí na discussão, né, de ideias contrárias. Para que isso? O bom senso deve prevalecer e a primeira discussão deve ser onde? Onde há consenso. Vamos trabalhar nisso primeiro, para que depois, né, nós possamos aí debater aquilo que nós não concordamos. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, deputado. E extremamente importante suas colocações em relação a projetos, eu já discuti isso muito aqui na casa, que muitas vezes são vetados sem sequer serem lidos, independente se o deputado é da situação, da oposição, e essa é uma postura que a gente tem cobrado, não é dessa legislatura. Isso já vem acontecendo, eu estou aqui pela 3ª legislatura seguida, isso acontece desde o meu primeiro dia da minha primeira legislatura. A PGE, às vezes, simplesmente, por entender que é mais seguro para eles vetar do que sequer se dar o luxo, né, de ler, de passar isso para o governo, para ser debatido, projetos que, às vezes,
tem impacto, às vezes não, constitucionalmente, que não tem impacto para o governo, são medidas, na grande maioria das vezes, educativas, de caráter de consciência, de prevenção, infelizmente são vetadas. É importante que a gente cobre isso, mas essa casa tem um poder também para derrubar esses vetos. Espero que a gente assim caminhe, né, na defesa do poder independente, de lado, de posições políticas, porque são projetos que não são inerentes a grupos políticos, né? São inerentes ao interesse do Estado, como esse que Vossa Excelência colocou. Inclusive, essa ideia em relação a uma escola, eu acho que nós poderíamos, de repente, através da comissão, fazer uma propositura para a mesa diretora da casa, às vezes de um horário mesmo da TV Assembleia, que seja de um momento de saúde, que seja de algo nesse sentido para trabalhar, né, a prevenção, para trabalhar através da saúde pública do nosso Estado. E agradeço também aqui, o deputado Lineu presente junto com a gente. Se alguns deputados quiserem fazer também alguma colocação, nosso tempo está quase estourado por causa da CCJ. Já vou te devolver a palavra e só uma coisa. Eu gostaria de reforçar também, senhores deputados, a importância da participação na Comissão de Saúde. Nós estamos tendo dificuldade para reunir por causa de quórum, então os deputados que estão também virtualmente sempre estarem atentos para que a gente não perca tempo de aprovação de projetos importantes como esses que foram hoje aqui. Para a conclusão, o deputado... Agradecer aqui o Lineu, Jorge a Alessandro Moraes. Moreira também, né, a Zeli, a Rosângela, você, Gustavo, e dizer que eu já estou na fase final da elaboração de um projeto nesse sentido, e eu queria, né, propor aos colegas, aos companheiros, que se quisesse assinar com esse projeto... Vamos assinar comigo, juntos, vai ser com uma certeza. honra, tá? Vai ser um orgulho grande. Perfeito. Alguns deputados têm alguma colocação para antes da gente encerrar? Deputada Zeli, que nos visita aqui, participando junto com a gente. Nós temos prazos por causa só da CCJ, mas com a palavra a deputada Bem Zeli, nossa rapidamente. membra também aqui da Comissão de Saúde. Rapidamente, te parabenizar, deputado Gustavo Seba, e eu também me orgulho muito de fazer parte dessa comissão, tendo o nosso querido doutor Jorge Moraes, que não precisa falar mais nada, ele é o deputado que mais entende de mulheres aqui, né? E com certeza sairá ainda muitos... Mas como obstetra projetos. só, né, deputada? Só deixar claro, senão a deputada Flávia vai ficar com raiva da senhora depois. Como obstetra, né? Não, mas o trabalho que eles têm feito em todo o Sim. Estado e se fazem presente no nosso entorno, fazendo só o bem, tenha certeza que nós temos o nosso governador Caiado, não porque ele goste de mim, mas porque o foco principal na vida do nosso governador Caiado, e ele já provou, principalmente na época da pandemia, que para ele o que mais vale é a vida de cada um, né? Ele cuidou de vidas, foi a maior obra de Ronaldo Caiado, né, durante esta gestão dele passada, e eu tenho certeza que o foco principal agora continua sendo o nosso querido Lineu, também aqui sempre presente, esse grande deputado lá da região de Jaraguá, a nossa querida Rosângela, da área da saúde também de Mineiros, e não esquecendo do nosso deputado Alessandro. Mas contem comigo, estou entrando também agora com um projeto na área da saúde, e é isso que a população espera da gente. Um pequeno projeto que faz a diferença para muita gente na nossa comunidade. E estamos aqui para trabalhar. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de todos os deputados. Senhores, nossa próxima audiência está pré-agendada para o dia 16 de maio, inclusive um dia que será extremamente importante para essa casa. Gostaria de contar com a presença de todos. Teremos projetos a serem votados, a serem destinação de relatórios. E agradeço a presença dos deputados e deputadas e declaro encerrada a presente sessão por causa do nosso horário da CCJ. Muito obrigado.